Olá a todos que acompanham o canal Macrofaz, eu sou Ademir Martins e neste vídeo eu apresento uma parte do projeto sobre agendamento de salas que foi apresentado neste vídeo aqui. Portanto, quem quiser saber sobre a finalidade do projeto e tudo aquilo que a gente trabalha nesse projeto, basta assistir esse primeiro vídeo aqui, é um pouco mais de 5 minutos, para entender o que a gente vai estar vendo nele, ok? Bom, então a parte que eu me refiro lá do projeto é esse cadastro de formulários, onde a gente faz toda a manutenção dessa tabela feriados, incluindo, excluindo, alterando, enfim, fazendo toda a manutenção do cadastro de feriados, ok? Bom, e o que eu quero mostrar para vocês com relação a esse formulário aqui? Bom, eu queria mostrar como que a gente pode fazer para trabalhar com o banco de dados usando as 4 operações que a gente pode fazer com um banco em apenas um formulário e um botão. Então, o que a gente vai trabalhar aqui é um pouco de recursividade, ou seja, a gente vai enxugar a nossa interface e trabalhar com apenas um formulário. Porque, geralmente, para a gente fazer esse tipo de aplicação aqui, desse tipo de cadastro, a gente usa uma série de botões e uma série de formulários para poder consultar, incluir, alterar, enfim. A gente usa muito recurso e, portanto, para dar manutenção em tudo isso fica muito complicado. Então agora a gente vai trabalhar de uma forma mais enxuta na nossa interface. Bom, então falando sobre as 4 operações que eu me refiro, que a gente pode fazer lá com um banco de dados, que seria o consultar, que a gente vai usar aqui a abertura do form para fazer essa consulta. Depois a gente pode usar um botão para incluir e esse mesmo botão a gente pode usar para alterar também. E por fim, a gente pode usar um pressionamento de tecla, por exemplo, a tecla del, para poder apagar um registro lá no banco de dados. Portanto, com apenas um formulário e um botão, a gente vai fazer essas 4 operações. Bom, então a primeira operação que a gente vai fazer é consultar o banco de dados. Então, como eu disse, a gente vai usar a abertura do form para poder consultar o banco de dados e povoar a nossa list box. E, portanto, a gente vai usar um evento que é o evento initialize, o evento de carregamento, o evento de inicialização do formulário. Bom, então a gente sabe que toda vez que a gente cria um formulário, o primeiro evento que ele chama, né, ou seja, se a gente clicar no formulário que a gente acabou de criar, ele vai abrir o evento click. Então, o que a gente precisa fazer para chegar lá no evento initialize é trocar aqui na nossa caixa de rolagem, utilizando, portanto, a opção aqui initialize, ok? Então, é esse evento que a gente vai usar agora. Bom, então aqui no nosso evento initialize do nosso formulário de cadastros de feriados, a gente já tem uma programação aqui. Essa primeira programação é a programação que se refere ao calendário que ele abre juntamente com o formulário de cadastro. Eu me refiro a esse calendário aqui que a gente está vendo no form. E quem quiser saber como a gente faz para colocar um calendário como esse nos nossos forms, basta assistir esse vídeo aqui que está disponível lá no canal Macrofaz, ok? Bom, então depois que ele alimenta ou configura o nosso formulário, a gente tem aqui na última linha uma chamada a uma macro aqui que tem o nome de atualiza. Então, é essa macro aqui que a gente vai executar depois da configuração do nosso formulário. É ela que vai fazer a gente consultar o nosso banco de dados. Portanto, a gente pode concluir que eu fiz essa macro aqui separada da nossa primeira subrotina, que é a primeira, que é, na verdade, o initialize. Então, por que eu fiz essa macro separada? E para quem não sabe, né, quando a gente cria várias macros, a gente pode simplesmente chamar essas macros só pelo nome. Então, se a gente tivesse aqui várias macros criadas, a gente podia simplesmente colocar o nome delas, que o código vai ser executado de cima para baixo e cada uma das macros que a gente colocar o nome aqui. Tem gente que coloca a instrução call para chamar a macro, mas não há necessidade de fazer isso. Basta colocar o nome da macro, ok? Então, aqui no final da linha, eu chamo a macro chamada atualiza e agora a gente vai dar uma olhadinha nessa macro para ver o que ela faz. Bom, então, por que eu fiz essa macro separada
lá do nosso Initialize, por que eu fiz uma macro exclusiva só para fazer o atualiza? Porque no nosso formulário a gente vai atualizar a nossa caixa de listagem várias vezes. Então, se eu alterei um registro, eu atualizo a minha caixa de listagem. Se eu incluir um registro novo, eu tenho que atualizar a minha caixa de listagem. Portanto, a gente fica chamando essa macro ou esse código várias vezes. Então, eu simplesmente criei uma macro só para fazer isso e quando eu precisar chamar essa macro de novo, eu vou lá e coloco o nome dela na sequência do meu código, ok? Agora vamos dar uma olhadinha aqui rapidinho nessa macro, como que ela está fazendo para atualizar o nosso formulário, a nossa caixa de listagem. Então, como a gente sabe, né, consultar, fazer aquelas 4 operações que a gente falou agora há pouco, a gente tem que usar o SQL. Quem não souber usar o SQL, a gente tem vários vídeos trabalhando com SQL, inclusive o começo lá, para quem não sabe nada de SQL, poder aprender a trabalhar com essa ferramenta que possibilita a gente usar um banco de dados, ok? Então, quem não souber nada de SQL, basta assistir esse vídeo aqui que a gente está vendo na tela e vai começar a entender e vai começar a aprender a usar o SQL. Bom, então, nessa macro aqui, o que a gente faz? Tudo isso aqui é para a gente abrir o nosso banco de dados, né? Então, a gente tem o caminho do nosso banco de dados. Aqui a gente abre a conexão com o nosso banco de dados. Aqui a gente tem uma variável que chama lá o nosso caminho. Lá nos primeiros vídeos sobre esse projeto, a gente viu como a gente cria uma constante só para deixar o caminho do banco sempre gravadinho ali para a gente poder acessar. E aqui a gente começa o nosso SQL, a gente começa o filtro do nosso SQL. Então, a gente pode ler aqui, nosso SQL está dizendo, selecione todos os campos da tabela feriados e traga esses registros ordenados pelo campo data, né? Então, seria coerente a gente trazer os feriados ordenados por campo data. E aqui a gente abre o nosso record set, depois que a gente fez o nosso filtro. Nessa linha aqui, a gente limpa a nossa caixa de listagem, né, para poder receber novos registros. E aqui a gente começa o nosso looping dizendo faça enquanto não for, né, aqui false, não for end of file, que quer dizer enquanto você não chegar no final dos registros, ou seja, enquanto houver registros, ele vai repetir o looping aqui. E nessas 4 linhas, a gente começa a alimentar a nossa caixa de listagem com os registros que a gente encontrou lá no banco de dados. Nessa linha aqui, a gente tem um interpretador de erros. Quem não souber também, a gente tem vídeo lá dizendo como a gente usa, mas basicamente o que ele faz? O campo observação lá da nossa tabela de feriados, ele pode estar preenchido ou não, né? Então, por exemplo, se eu quiser em determinado feriado deixar uma observação dizendo que aquele feriado é facultativo ou aquele feriado é só para determinada cidade, a gente escreve na observação. Portanto, esse campo pode estar preenchido ou não, e se ele estiver null, ou seja, em branco, ele vai causar um erro quando eu for jogar esse campo lá para a nossa caixa de listagem. Então, o papel desse onError resume next é fazer com que ele não cause esse erro, ou seja, essa instrução quer dizer pule para a próxima linha se acontecer alguma coisa de errado nessa linha aqui que a gente alimenta o nosso campo de observação, ok? Depois disso, eu pulo de linha aqui na nossa list box e, consequentemente, eu pulo de linha no nosso looping, né? Ou seja, eu passo para o próximo registro e ele volta lá para cima, trazendo o próximo e assim povoando a nossa list box, ok? Por fim, eu fecho o meu record set e fecho a minha conexão com o banco. Bom, então com isso, a gente viu a primeira operação, que é a consulta do banco de dados. Então, se a gente der um play aqui, o que vai acontecer? A gente vai chamar o nosso formulário e como a gente usou o Initialize, no carregamento do nosso formulário, ele vai consultar o banco e vai povoar a nossa list box. Portanto, a gente acabou de ver como a gente faz a primeira operação, que é consulta do banco de dados. Bom, então agora que a gente viu o consultar, que é a primeira operação que a gente fez, a gente vai ver
o incluir, que é muito simples, a gente vai usar o botão de incluir. Bom, e como eu disse lá no começo, a gente vai usar o mesmo botão para incluir registros no banco de dados e também alterar registro no banco de dados. Então, como que a gente faz isso? Notem que aqui no meu código, ele está verificando, a primeira coisa que ele vai verificar quando a gente clica no botão incluir é qual é o caption, ou seja, o que está escrito no botão lá. Então, ele vai verificar o caption desse botão. E se ele tiver alterar, ou seja, escrito alterar, ele vai alterar o nosso banco de dados ao invés de incluir. E como a gente pode ver aqui, se não for isso, ele vai incluir um novo registro. Quando a gente abre o formulário pela primeira vez, ele está com o caption dele escrito, como a gente pode ver, incluir. E o que faz mudar esse caption? E é aí que está a sacada do nosso código para poder usar o mesmo botão. Então, quando a gente abre o formulário, ele vai lá, consulta, preenche a nossa caixa de listagem, traz os registros que ele encontrou no banco, e aqui o nosso botão está com o caption incluir, e quando a gente clica em qualquer um dos registros aqui da nossa caixa de listagem, notem que ele mudou para a gente o caption de incluir para alterar e já preencheu as caixas de textos que a gente tem aqui com o registro que a gente vai alterar agora. Então, quando a gente clica na nossa caixa de listagem, ele altera o caption do nosso botão dizendo, bom, se você clicou aqui em algum registro, é porque você quer alterar o nosso banco de dados, alterar esse registro. E, portanto, ele já muda lá o nosso caption. Portanto, se a gente clicar no nosso botão pela primeira vez e tiver escrito lá no nosso botão incluir, ao invés de alterar, quer dizer que a gente vai criar um novo registro no nosso banco de dados. Então, qual é a diferença de alterar e incluir? Se a gente for incluir no nosso banco de dados, a gente vai usar o add new. Aqui no nosso record set, a gente vai usar, portanto, essa expressão add new, que diz para o nosso record set que a gente vai entrar no banco incluindo um novo registro. E quando a gente está alterando um registro, a gente está consultando apenas o banco com o ID daquele registro. O que seria o ID? Aquele campo autonumerável do nosso banco de dados. Então, olhando aqui para o nosso banco de dados, no módulo de estrutura da tabela, a gente tem o primeiro campo do nosso banco de dados, que é autonumerável, ou numeração automática, que a cada passo que nasce um novo registro, ele cria uma numeração exclusiva. Por que isso? Porque todos os outros campos podem mudar, né? O nome pode mudar, a capacidade pode mudar, o ramal pode mudar, observações. E aqui no caso da nossa tabela de feriados, a mesma coisa. Eu tenho aqui o nosso campo ID e depois todo o resto pode ser alterado como data, feriado e observação. Agora o campo ID seria como o registro de nascimento do nosso campo, ele não pode ser alterado, ok? Portanto, a gente pode concluir que toda vez que eu quiser alterar um registro, eu faço a consulta do ID dele no banco de dados. Bom, e depois então, como é que eu faço para voltar o nosso caption lá? Qual é a ação que faz voltar o caption? Exatamente quando a gente vai no nosso banco, clicou em um registro, alterou alguma coisa aqui, então eu alterei aqui esse campo de observações e agora eu vou clicar aqui no botão que está escrito, o caption dele está escrito alterar. Então, quando eu clico aqui, ele envia as informações lá de alteração para o nosso banco de dados e, consequentemente, ele muda o caption do botão novamente para incluir. Portanto, aqui no finalzinho do nosso código de alterar, a gente pode ver que nessa instrução aqui, a gente está mudando o nosso caption do botão para novamente incluir. Bom, então agora que a gente viu as duas opções de incluir usando o botão e alterar usando o botão, a gente vai ver como a gente faz para excluir um registro lá do banco de dados. Então, para isso, a gente vai usar um evento chamado keydown dentro da nossa caixa de listagem. Então, basicamente, o que a gente vai fazer para excluir um registro lá
do nosso banco de dados é selecionar um registro que a gente queira apagar e depois pressionar a tecla Delete. E aí a gente obviamente coloca uma perguntinha para a gente não excluir de forma acidental, ok? Bom, então assim como acontece com o form, quando a gente cria uma nova caixa de listagem, clica 2 vezes nela, ela abre o primeiro evento, que é chamado evento click. A gente vem aqui na nossa caixa de listagem dos eventos e a gente troca aqui para o evento chamado keydown. É esse evento que a gente vai usar. O evento keydown, como a gente já viu em outros vídeos, o que é? Ele captura o pressionamento de determinada tecla. Então, quando a gente pressiona uma tecla no nosso teclado, obviamente, o VBA vai trabalhar com o nome dessa tecla. Então, se a gente notar aqui no nosso código, a gente pode ver que a gente está fazendo uma verificação aqui do key code dessa tecla que foi pressionada. Então, a gente está dizendo, se o key code dessa tecla for VB key delete, então a gente vai primeiro verificar se há algum registro na nossa caixa de listagem, antes de mais nada, porque ela pode estar em branco. E depois disso a gente vai fazer a perguntinha usando a instrução msgbox. Depois disso é importante notar que assim como a alteração no nosso delete aqui, que a gente usa para apagar um registro no banco de dados, a gente vai fazer uso também do nosso ID, porque a gente não pode correr o risco de apagar um registro que não é aquele que a gente selecionou. Portanto, novamente, a gente usa o ID lá do banco de dados, ok? Então, notem que aqui no nosso SQL, a gente está consultando novamente o ID do registro que a gente acabou de dar um del em cima dele. Portanto, aqui eu estou em cima do nosso registro chamado, ou melhor dizendo, do nosso feriado de Tiradentes, e o ID dele, como a gente pode ver, é o 6. Então, se eu der um del aqui, a gente se certifica de que excluímos exatamente esse ID que a gente selecionou, ok? Então, continuando aqui, se eu der um F5, notem que ele já excluiu o registro do nosso banco de dados e usou aquela macro que a gente viu lá atrás, atualiza, para poder atualizar a nossa caixa de listagem, ok? Bom, era isso que eu tinha para mostrar para vocês nesse vídeo aqui. Ele é interessante porque a gente trabalha bastante com o SQL, faz as 4 operações usando um banco de dados por trás. Então, o foco fica melhor aqui para quem estiver aprendendo sobre SQL e banco de dados, né? No caso, a gente está usando o Access. Então, o vídeo é interessante porque a gente consegue aprender essas 4 formas essenciais de se trabalhar com um banco de dados, ok? Então, eu vou ficando por aqui. Se você gostou desse vídeo, não se esqueça de dar um like aí embaixo, assim você ajuda o canal. E também, se não se inscreveu, se inscreva para ficar sabendo sobre todos os projetos que a gente vai ver aqui no Macrofaz, ok? Lembrando mais uma vez que não há necessidade de enviar e-mail para o Macrofaz para solicitar esse projeto aqui. Ele está disponível lá no site de mesmo nome, macrofaz.com.br. Clicando aqui em videoaulas, a próxima página é o começo dos projetos e a gente rola até lá embaixo e procura aqui, ó, tem mais uma sequência de páginas aqui. A gente navega por essas páginas, encontra o projeto que a gente quer baixar, baixa o projeto, estuda, adapta e aprende, ok? Bom, mais uma vez, obrigado por ter assistido, um grande abraço e até o próximo.